Olá, meus alunos! Como é que vocês estão? Bom, a gente vai começar o último capítulo do caderno 2, tá certo? O capítulo 7, que se chama Polígonos, ok? Anteriormente a gente viu sobre fração e nessa continuação a gente vai ver sobre polígonos. É o último capítulo do caderno 2, ok? Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade fazendo exercício e quando for o próximo conteúdo a gente já vai entrar no livro 3, ok? Então vamos lá. Polígonos. Antes da gente começar, para a gente começar a estudar isso, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. Tia, quais seriam? São linhas abertas, linhas fechadas, linhas não simples e linhas simples, ok? Aqui, podemos classificar as linhas em abertas e fechadas, não simples e simples, ok? Então, o que é que acontece? As linhas simples, deixa eu te pegar aqui um pincelzinho, pincel virtual. As linhas simples, elas não se cruzam, ok? Ó. Elas são classificadas em abertas e fechadas. As abertas, elas não se cruzam, ok? E as fechadas, elas também não se cruzam, mas são fechadas. E as não simples, elas já vão se cruzar, ó. Já vão se encontrar. Já tá até marcando aqui, ó. As abertas e as fechadas, do mesmo jeito, ó. Elas se cruzam. Então, para melhorar mais a compreensão, as linhas simples e não simples são classificadas em abertas e fechadas. A diferença das linhas simples para as não simples é porque as simples não se cruzam, não tem um ponto em comum, não se encontram, não se barram, tá? Cada uma fica na sua. E a não simples, elas já se cruzam, elas já vão possuir um ponto em comum, ok? As abertas são abertas, as linhas são abertas, e as fechadas são fechadas, ok? Não tem vazamento, não são abertas assim, ó, tá? Então tá aqui, ó. As simples abertas, elas não se cruzam e possuem esse pontozinho aqui aberto, que a já tá marcando, tá? A simples fechada, ela já vai ser preenchida aqui, ó. Não vai ter mais esse pontozinho aberto, ó. Não simples, elas vão ter um cruzamento, ó, tá aqui o cruzamento ok. E abertas, elas vão ficar abertas. Tá aqui, ó, ponto de cruzamento, estão abertas. E as fechadas, elas estão fechadas, ó, não simples. E tem o ponto de cruzamento, ok? Então, essas são as linhas simples e não simples, ok? Preste bem atenção, gente. Vamos para a próxima classificação. A próxima classificação são as linhas poligonais, que também podem ser classificadas de simples e não simples. As linhas poligonais, ao contrário das simples, ó, vocês estão vendo que tem aqui como se fosse uma curva. A diferença das linhas poligonais é que elas só são constituídas de segmentos de retas. Tia, eu não lembro mais o que é segmentos de reta. Mais ou menos assim, ó. Vai da ponta até a... Vala, meu Deus, isso aqui não é um segmento de reta não, gente, desculpa. A tia desenhou torto. Vai de uma ponta a outra, ó. E finge que isso aí é uma reta, ok? Então, são assim. Então, as linhas poligonais, elas precisam ser retas, não podem ter uma curva, que nem tinha aqui anteriormente, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma curva, aqui é uma curva, aqui é uma curva, aqui, tá? Todas têm que ser constituídas de linhas retas, segmentos de retas, ok? E as linhas poligonais, elas também são classificadas em simples e não simples. Simples e não simples. Elas também vão ser classificadas de simples e não simples, tá? Vamos primeiro para a parte simples, com o nome... Aí vamos começar com o conceito de simples, tá? Então é a mesma coisa, simples. Aí vem a classificação, abertas e não abertas. Vamos primeiro para as simples. As simples, elas não vão se cruzar da mesma forma, ok? As abertas vão ter esse vazamento aqui, ó, tá? Vão ser vazadas, vão ter essa abertura aqui. E as fechadas, elas vão ser fechadas, não vão ter nenhum ponto aberto, ok? E as não simples vão possuir o ponto de cruzamento, ó.
Mesma coisa do exemplo anterior, tá? E abertas, elas vão possuir esse pontozinho comum, ó. Pontozinho aberto, perdão. Deixa eu apagar isso aqui. E as fechadas não vão possuir esse ponto que fica aberto, ó. Tá certo? Ó, não tem nenhum pontinho aberto. Tudo tá fechadinho. Então é isso. Ó, então é isso. Simples. Não possui um ponto de cruzamentos. O cruzamento pode ser classificado tanto em aberta quanto em fechada. Não simples. Possui o ponto de cruzamento, o ponto que elas se encontram, classificando em abertos e fechados. Lembrando que abertos vão ter aquele pontozinho aberto, aquela abertura, e os fechados não vão ter, vão ser tudo fechadinho, ok? Então, vamos lá para os próximos. O próximo são elementos de um polígono, tá? Então, todo polígono ele vai ter o quê? Lado, vértice, diagonal e ângulo interno. Ah, tia, mas eu não tô entendendo pela imagem. Vamos lá, calma. Lado vai ser as laterais, tá? Aqui, ó, as laterais. Lado, né? Já se fala tudo. Lado. Vértice vão ser esses pontinhos de encontro, ó. A gente já até estudou isso anteriormente. Nesse caso aqui, seria quem as vértices? O A, o B, o C, o D, aqui, ó, o E, tá? Esse pontozinho aqui de cruzamento, ó. E a diagonal é de um vértice até a outra. Tanto pode ser aqui como tá do A até o C, poderia aqui ser do A até o D, ok? Poderia ser do D até o B, poderia ser do B até o E, poderia ser do E até o C, tá? Formando uma estrelinha aqui dentro. Só não poderia ser do C pro B, tá? Sempre tem que ser de um ponto pro outro, ó. Pode ser assim, assim, que nem tá aí, ó. Porque a tia não sabe desenhar, gente. Por isso que a gente traz essas figurinhas aqui pra facilitar. Então, formaria essa estrelazinha aqui, ó, que a tia fez. Ok? Então, são as diagonais desse polígono. E ângulo interno seria o quê? Quando a gente tem esse vértice, ó, como se fosse esse símbolozinho assim, ó, tá? Dois segmentos, o que acontece? Eles formam um ângulo. Como tá na parte de dentro, quando a gente tá dentro de uma casa, a gente fica o quê? Na parte interna, né? Então, aqui são ângulos internos porque eles estão dentro do polígono. Estão dentro da casinha, ok? Se estivessem fora da casinha, seria ângulos externos. Mas como eles estão dentro, é ângulos internos. Lembra da casa. Se eu estou dentro da casa, eu estou na parte interna da casa. Se eu estou fora, eu estou na parte externa da casa. Então, se os meus ângulos estão dentro do polígono, ele representa o quê? Ele está dentro da casa, ok? Quando um polígono ele possui todos esses lados iguais, todas essas medidas iguais, possui todos os ângulos congruentes, vocês lembram o que é o congruente? Não lembram, né? Então, congruente é o quê? Possui a mesma medida, o mesmo tamanho, ok? Então, quando esse polígono possui os mesmos tamanhos de ângulos, possui a mesma, eles são tudo congruentes, eles são chamados também de polígonos regulares. Nesse caso aqui é um polígono regular, por quê? Porque todos os ângulos possuem a mesma medida, ok? Já a gente vai voltar para fazer a classificação desse polígono. Só que isso vai ser, a tia vai explicar já, depois volta para cá de novo para poder vocês me ajudarem, pausarem o vídeo e responder essa pergunta que vai valer um pontinho para auxiliar a nota de vocês, ok? Então vamos lá. As classificações do polígono. Aqui tem os números de lados, o nome e a representação geométrica. Ah, tio, o que é representação geométrica? Essas representações aqui, ó. Vendo? Triângulo, quadrado, pentágono e por aí vai. São os desenhozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Números de lados. Quando tem 3, o nome é o quê? Triângulo. Isso vocês já são mais familiarizados, né? Aí tá aqui a representação geométrica do triângulo, ok? Quando tem 4 lados, tem 4 lados, como é que se chama? Quadrilátero. Que no caso vocês também conhecem como quadrado. Ok? Representação geométrica aqui o quadrado. Quando tem 5, pentágono. Aí tá aqui a representação geométrica do pentágono. Quando tem 6, hexágono.
Aí tá aqui a representação geométrica do hexágono. Quando tem 7, heptágono. Tá aqui a representação geométrica do heptágono. Quando tem 8, octágono. E tá aqui a representação geométrica também do octágono. Aí quando tem 9 lados, é eneágono. Um monte de lado, né? Aí tá aqui a representação geométrica também do eneágono. Quando tem 10, decágono. Aí tá aqui também a representação. Quando tem 11 lados, um decágono. Tá aqui também a representação. Quando tem 12, dodecágono. Aí quando tem 15, pentadecágono. E quando tem 20, hexágono. Ok? Então, depois que a gente viu essa representação, agora responda no grupo pra tia. Valendo o ponto. Mas é só quando a tia liberar o grupo, tá certo? Não é agora. Quando a tia liberar o grupo, vocês respondem. A primeira coisa que vocês vão falar é essa resposta. E os 2 primeiros que falarem vão ganhar um ponto para auxiliar a nota. Como é o nome da representação, como é o nome desse polígono aqui, que a tia explicou para vocês? Olhem quantos dados eles têm e olha qual é a classificação dele. Falem num grupo. Os 2 primeiros que falarem vão ganhar um ponto para auxiliar, ok? E aqui é um exercício. Gente, se o vídeo tiver um pouco, vocês não entenderam alguma parte, voltem. Não tem problema, tá certo? Não se apressem. Não fiquem com medo. Perguntem qualquer coisa. Não pausem o vídeo e tentem fazer os exemplos que a gente tá dando, tá certo? Aqui. Polígono. É uma linha fechada, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Ou seja, os polígonos, eles são formados por linhas poligonais fechadas. Como assim, tia? A gente acabou de ver que as linhas poligonais fechadas eram o quê? Eram constituídas por segmentos de retas, que são formatos de reta, não se cruzavam e eram o quê? Fechada. Ok? Então, aqui, quem não é polígono, eu posso eliminar logo de cara. Quem for no formato tiver um círculozinho, já não é polígono. Por quê? Porque polígono ele só é constituído por segmentos de reta. Se ele tem um formato de um círculo ou uma curva, não tem como ser segmento de reta, porque segmento de reta é uma reta, ok? Então, vamos lá. Aqui, eu poderia eliminar de cara, falar assim, aqui eu já sei que não é polígono. Seria quem? Esse aqui, ó, pã, tá aqui é o X. Deixa eu ver aqui outro. Esse aqui, ó, pã. Esse coração aqui tá lindo, mas não é polígono. Pã, nele também. Deixa eu ver outro aqui. Aqui também, ó, já era. Esse aqui também, ó, já era essa nuvenzinha. Essa luazinha maravilhosa, mas também já era. Quando vocês tentem fazer mais, procurem aqui, olha, esse daqui não é por quê? Porque eles têm curva, tem um formato de um círculo, então para ser polígono, tia, não pode ter um formato de círculo, tem que ser no formato de segmento de reta, tem que ser uma reta, tá? Então, aqui, não, pronto. Então, o restante que sobrou são os polígonos, ok? Então, vamos lá para um próximo exemplo, ou outro conceito, que são os polígonos convexos. São os polígonos convexos e os polígonos côncavos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ambos são polígonos, os dois possuem linhas poligonais fechadas e não se cruzam, só que o que é que vai acontecer? Nos polígonos convexos, toda vez que eu for traçar um segmento de reta dentro dele, da parte interna, dentro da casinha, eles sempre vão ficar dentro da casinha. Não vai ficar ninguém com uma linhazinha pro lado de fora, ó. Tá vendo? Se eu fosse traçar daqui até aqui, qualquer ponto que eu for traçar, sempre vai ficar as linhas dentro da casinha, ok? Convexo é isso. Toda vez que eu traçar um segmento dentro, eles vão estar tudo dentro. Não vai ficar nenhuma parte para fora. Já o côncavo, o que é que vai acontecer? Isso tem que ser, gente, tem que analisar de todas as formas, tá? Ah, tia, dá uma linha aqui dentro do côncavo. Mas não é só isso, tem que ser qualquer linha que eu for traçar. Quando eu começar a traçar daqui, ó, já vai ficar para fora. Então, os côncavos, qualquer linha que eu trace, se alguma ficar pro lado de fora, ele já é considerado côncavo. Convexo, todos os segmentos que eu traçar dentro dele, tudo vai ficar dentro. Vai ficar todo mundo junto, ok? Já o côncavo vai ficar essa partezinha de fora, tá? Ele vai tirar
a cobertura desses daí, vão ficar uma parte sempre pro lado de fora, ó. Tá certo? Então, toda vez que eu for passar as linhas, ficar uma partezinha pro lado de fora já é considerado polígono côncavo. Para ser convexo, todos, qualquer um que eu traçar, todos têm que ficar dentro, todos têm que ficar unidos juntos. Ok? Então, gente, ficamos por aqui sobre polígonos. Nas próximas aulas, a gente vai explicar sobre o triângulo e o quadrilátero. Ok? Então, qualquer dúvida, por favor, perguntem. Pausem o vídeo e não esqueçam da pergunta que a tia colocou no vídeo, para vocês responderem valendo um ponto.